Agora vai! Começamos a nossa lista de radiações eletromagnéticas com... Obrigado! Ondas de rádio. Como é que são geradas as ondas de rádio? Elétrons oscilantes aonde? Em fio condutor normal. É a mais simples de se criar. Pega um fio, obriga que elétrons, né, possam sacudir rapidamente ali de um lado para o outro. Esse fio vai emitir ondas de rádio. Principal utilização? Telecomunicações. Beleza? Se nós quisermos uma onda com maior frequência, tem que fazer o elétron oscilar mais rápido, com uma maior frequência. E aí nascem as micro-ondas. Eu posso fabricar micro-ondas com um condutor qualquer? Não, aí eu preciso de válvulas eletrônicas especiais para que os elétrons consigam sacudir mais rapidamente. Falou em micro-ondas, mais uma vez, telecomunicações. E lembra do teu dia a dia, então tem aquecimento na jogada também. E aquecimento só doméstico? Não, industrial. A indústria adora usar um micro-ondas. Muito bom. Vale lembrar que as ondas de rádio vão de 30 km a 3 metros de lambda. Concordam comigo? Beleza? E as micro-ondas de 3 metros a 3 milímetros. Mas esse 3 é didático. Uma pode passar por cima da outra, lembra? Posso ter ondas de rádio e micro-ondas com a mesma frequência? Posso, sem problema nenhum. Bom, depois de micro-ondas, vem aquela que talvez seja a mais comum de todas, né? Porque todo átomo emite o tempo inteiro. Infravermelho. Infravermelho. Galera, infravermelho tem um apelido de ondas de calor. Beleza? Essa aí seria então dos 3 milímetros mais ou menos a 1 micrômetro, certo? Quase 1 micrômetro, talvez não tanto. O infravermelho vem da onde então? Mais uma vez são elétrons sofrendo oscilações, não é isso? Mas é o próprio orbitar do elétron em volta do átomo. Então todo átomo emite infravermelho para tudo que é lado. Mas se ele mantém a sua temperatura, além de emitindo, está absorvendo, recebendo energia. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Bom, e é importante lembrar que cada camada de elétrons emite infravermelho. Ou seja, o infravermelho não vem só da casca do corpo, ele vem do interior do corpo, beleza? Uma boa maneira de visualizar isso é quando tu viu o ferro vermelho ao rubro. Quando o ferro fica vermelhão, tu percebe que ele fica meio transparente, mostra que aquela cor está vindo também do interior dele, não é só da casquinha. O infravermelho vem de todas as regiões do átomo, de todas as camadas, de todos os elétrons que orbitam, beleza? E só poderíamos eliminar o infravermelho colocando o átomo a 0 Kelvin. E em laboratório nós só fomos até agora até 2 nanokelvin, né? Então tu vê, ainda resta uma mínima vibração do elétron lá em volta do núcleo atômico, mesmo quando a gente vai nas temperaturas mais bizarras do universo. Infravermelho, chamadas de ondas de calor. Quanto maior a temperatura, mais infravermelho esse corpo vai emitir. Esses dias eu passei numa lojinha lá de materiais elétricos e vi algo que me lembrou de vocês, uma pistolinha de medir temperatura. Tu aponta para o objeto e ela responde a temperatura do objeto. Ela capta o que do objeto? O infravermelho. Usa a lei de Wein, que relaciona o lambda, né, com a temperatura. Ou seja, ela mede o lambda do infravermelho que chega. E aí com isso joga no visorzinho a temperatura. Bacana para medir coisas que são muito quentes, ou um reator atômico, por exemplo. Mede lá, Asdrubal, a temperatura do reator atômico. Não, né, cara? Tu vai lá, pega a pistolinha de longe e mede sem te expor a radiação maligna dele, né? Certo? Então, em algumas situações, a gente usa o infravermelho até para medir a temperatura do corpo, como as câmeras de infravermelho, né? Tu filma lá, quanto mais é vermelhinha a imagem, mais quente, quanto mais azulzinha, mais fria, né? Nada demais. E depois do infravermelho, estamos falando de luz. E como é que é emitida a luz? De onde é que vem essa radiação? Fótons. Como é que esses fótons são liberados? De onde é que vem? Qual é o processo que ocorre no átomo? Uma radiação chega no átomo, atinge a casquinha do átomo, a camada de valência, não é isso? Esse elétron que orbitava a camada de valência, quando recebeu essa radiação, fica excitado e começa a orbitar um elétron mais externo. Quando esse elétron volta para a sua orbital de origem, ele tem que liberar essa energia que ele ganhou na forma de um fóton visível, não é isso? Ou seja, enquanto o infravermelho vem da própria movimentação do elétron todo tempo, a todo momento, a luz só vem quando o elétron recebeu uma energia extra, foi para o orbital mais externo e está retornando e libera a luz, beleza? Ou seja, a luz vem da casca do átomo. A luz sai da parte da casquinha do átomo apenas, enquanto o infravermelho sai em tudo. Tudo bem? E depois da luz, então, antes ainda, a luz termina com violeta, isso, ó, começa com vermelho e infravermelho, termina com violeta, então logo depois da luz vem o ultravioleta.
Ultravioleta começa a inaugurar um tipo de radiação que já é chamada ionizante, ou seja, perigo. Se ela pode ionizar um átomo, se ela pode arrancar elétrons de um átomo, ela pode danificar a tua cadeia de DNA, né? E pode dar problema. Aliás, se eu não me engano, a cadeia de DNA tem 2 nanômetros de comprimento. A cadeia inteira de DNA, certo? Que pendrive, hein, cara? Porra, que pendrive! Um pendrive de 2 nanômetros que cabe informação para construir um ser humano inteiro. Bizarro, hein? Considerando que essa informação para construir o ser humano inteiro são só 5% da cadeia. O resto da cadeia, os outros 95%, eles chamam de DNA lixo. Porque eles não sabem o que faz aquele DNA. Né? E eles acham que não serve para nada, mas de repente a história da humanidade está embutida no resto daquela cadeia. Né? E talvez alguns de vocês ajudem a decifrar uma pequena parte dela. Seria um avanço incrível para a ciência. Muito bom. Ultravioleta. Qual é o processo que gera ultravioleta? Parecido com qual delas? Idêntico a qual delas? A da luz. Só que para a ultravioleta ser emitida precisa de mais ou menos energia. E a mais energia vai ser conseguida em elétrons mais internos do átomo. Então, enquanto a luz ocorre nos elétrons de valência, a ultravioleta ocorre em camadas um pouco mais internas. Então, o processo é idêntico. O elétron recebe energia, se excita, vai para um orbital mais externo, quando volta, libera um fóton. Se isso ocorre na parte interna do átomo, estamos falando de ultravioleta. E se for mais dentro do átomo ainda, raio-x. Putz, então para poder fazer um átomo e liberar raio-x, ele tem que ter recebido uma bordoada de energia, hein? Como é que a gente faz essa pancada de energia em cima do átomo para ele liberar raio-x? Pega elétrons e acelera em altas velocidades, usando grandes diferenças de potencial. Aí então tu pega elétron emitido por uma lâmpada, por exemplo, acelera lá com 100 mil volts, ele ganha grande velocidade e bate numa placa metálica. Quando esses átomos que compõem esse metal recebem essa pancada do elétron na cabeça, os elétrons mais internos desse átomo se excitam e vão para a parte mais externa, como se todo o átomo desse uma inchadinha. E logo esse elétron vai liberar toda a sua energia na forma de raio-x. Ou seja, da onde vem raio-x? Elétrons altamente energéticos desacelerados abruptamente, certo? Elétrons de alta velocidade batem na placa metálica e libera raio-x. Geralmente 2 tipos de raio-x, mole e duro. O mole é o de baixa energia, usado na medicina. Não podemos usar um raio-x muito energético em ti, que pode ter câncer depois das 2 primeiras aplicações de raio-x duro. Aí a gente usa um raio-x de menos energia, mole. E na indústria, se eu quero radiografar o bloco de um motor, eu vou precisar atravessar chapas de aço consideráveis. Então eu vou precisar de um raio-x muito mais energético, vou precisar de uma DDP muito maior, certo? E é muito mais nocivo, precisa de mais cuidado para trabalhar com o raio-x duro, que é o industrial. Muito bem, e para finalizar a nossa revisãozinha, termina com raios gama. O efeito dos raios X e dos raios gama, eles são praticamente indistinguíveis uns dos outros. O que os distingue é a origem. Enquanto um vem de elétron desacelerado abruptamente, o outro vem de 3 processos, basicamente. 3 possíveis processos. Alguém lembra? Fusão nuclear, tudo vem do núcleo, hein? Fusão nuclear, o que seria isso? Quando 2 átomos se fundem gerando um átomo que tem menos massa que a soma dos 2 que se fundiram. Esse excesso de massa é expelido na forma de radiação. Certo? Nêutrons, pode ser, são os nêutrons que são expelidos, né? Didaticamente podemos falar isso. Fusão. Depois tem a fissão. Quando eu pego um átomo grandão, corto ele ao meio e gero 2 átomos cujas massas somadas fica menor que a massa do átomo que eu parti. Então tem massa sobrando, que vai ser expelida na forma de radiação. Tudo bem? Ou ainda decaimento radioativo. Eu fiquei chocado quando meus professores me ensinaram que a natureza é radioativa. Fiquei chocado. Aí eu perguntei, sim, professor, eu pego o computador Geiger, trago aqui para a sala de aula, vai apitar o negócio? Vai, pouquinho, mas vai, pim. Às vezes, pim, pitou. O que significa isso? Que a natureza tem átomos radioativos o tempo inteiro. O que faz um átomo ser radioativo? É quando ele não é estável. Não é isso? Ele vai liberando o excesso de coisas dentro dele na forma de radiação. O carbono é um átomo bom de pensar, porque o número de massa dele é 12 e o número atômico é 6, ou seja, o núcleo dele é composto. 6 prótons, 6 nêutrons, 6 mais 6, 12, tudo bem para vocês? Mas tem o famoso carbono 14, que é um carbono radioativo, um isótopo radioativo. O que são isótopos? Mesmo número de prótons. Se ele é um carbono 14, é que ele tem a massa 14, mas se ele é carbono, ele tem 6 prótons. A identidade do átomo é o número de prótons, o número atômico. Então quantos nêutrons o carbono 14 tem? 8.
Ou seja, ele tem duas bolotas lá no núcleo dele incomodando ele que não era para estar lá. Aí ele vai expelindo na forma de radiação e um dia se tornará um carbono 12. Beleza? Então o carbono 14 vai decair para o carbono 12. Dá até para calcular matematicamente isso, né? A meia-vida, aquela história toda com a exponencial da química, bonitinho. Ou seja, raios gama, ele vem de uma origem diferente, embora tenha praticamente o mesmo efeito ao atingir um corpo. Ele vem de fusão, fissão ou decaimento radioativo. Fusão? O Sol, caramba, como é que o Sol libera energia mesmo? Hidrogênios. Hidrogênios se chocam em altas velocidades no núcleo do Sol, se fundindo, gerando um átomo de hélio. Se fossem hidrogênios convencionais, geraria um átomo de hélio convencional e não liberaria tanta radiação. Porém, são hidrogênios do tipo pesado, deutério e trítio, lembra? Aqueles hidrogênios que têm 1 ou 2 nêutrons no núcleo. Quando dois hidrogênios pesados se fundem, geram um átomo de hélio, mas sobra nêutron. Esse excesso de nêutron é expelido na forma de radiação. Eu estou sendo didático, tá, gente? O Sol tem toda uma tabela periódica dentro dele, mas ele é riquíssimo em hidrogênio, que é convertido em hélio. Aliás, hélio em latim é Sol, né? Certo? É bom lembrar que o nome do Sol gerou o nome do hélio, do gás hélio, porque descobriram, então, que o Sol é cheio de hélio, beleza? Então é importante lembrar que esses raios gama podemos entender como núcleo de átomos de hélio. É como um átomo de hélio que perdeu a eletrosfera e foi expelido pelo espaço sideral, certo? Mais uma vez está entrando na nossa vida a dualidade onda-partícula. A galera ficou chocada quando descobriu que os raios gama, na verdade, são partículas. Quais partículas? Um núcleo de um átomo de hélio, 2 prótons e 2 nêutrons agarrados, vagando pelo espaço sideral como uma onda, certo? Bacana isso aqui vai nos ajudar a entender aquela parte nova ali. Bom, galerinha, como eu estava falando, uma colega fez uma pergunta bacana no final dessa parte. Ela sempre surgiu a explosão solar. E aí a ejeção de massa coronal lá, quando o Sol vai lá e dá um punzinho mais forte, espirra gás para tudo que é lado. Que história é essa? Como eu falei, eu estava sendo didático, eu estava falando só do hidrogênio e do hélio, não queria te lembrar que o Sol tem ferro, que o Sol tem toda a tabela periódica em pequenas quantidades lá dentro. Então, e é turbulento, né, cara? É turbulento, concorda comigo? E aquele gás, tu concorda que ele está mais denso que o gás da nossa atmosfera? O gás da nossa atmosfera, que é levinho, não pode gerar tempestades bizarras, redemoinhos brutais, Então tu imagina o que pode acontecer naquele gás denso que forma o Sol com explosões nucleares ocorrendo a todo tempo. Às vezes as explosões se concentram numa região e tem tanta energia a ser liberada num certo ponto que o Sol explode localmente, explode ejetando gás para tudo que é lado. Chama ejeção de massa coronal isso. Essa ejeção de massa coronal expele prótons, elétrons, um monte de partícula carregada, todas essas radiações de uma vez só, num jato bizarro de energia. E se essa porcaria estiver virada para a Terra, pode ter efeito negativo na Terra. Volta e meia o Sol dá um punzinho virado para a Terra, o que não gera grandes problemas. Gera uma aurora boreal um pouco mais forte, gera né, a Sky fica ruim lá durante alguns minutos, mas depois já volta, sem problema. Né? Os satélites que fazem telecomunicação podem cair durante algum tempo, até reiniciar o computadorzinho e voltar a fazer ligação, voltar à internet, pode demorar um pouquinho. Mas se for uma explosão um pouco mais violenta, virada para a Terra, lembra que o Sol, né, a energia que chega do Sol na Terra é uma pequena fração do total que ele emana. Se por acaso dermos azar de uma ejeção dessa de massa coronal apontar direitinho para a Terra, lembra que na geração de energia da Terra, a gente gera energia em 15 mil volts mais ou menos, não é? Mas para poder transmitir de maneira eficiente, nós temos que transformar para 700 mil volts, com super transformadores, não é isso? Certo? E o problema é que esse transformador é feito de fio enrolado, bobina, não é? Se ocorrer uma grande variação do campo eletromagnético ou magnético dentro da espira, gera uma corrente grande também, não é? Quanto maior a variação do fluxo magnético, maior a corrente induzida, não é isso? Então, se acontecer isso, o grande risco que a raça humana corre é esses super transformadores fritarem quando essa radiação vinda do Sol atravessá-los. Uma corrente muito maior do que a que eles esperam vai passar por dentro do transformador e ele vai fundir, vai derreter os fios e vai queimar. Só que lembra quanto tempo demora para fabricar um desses? Né? Isso, 6 meses, 1 ano, isso em condições normais, sem o mundo estar acabando, não é isso? E só tem 3 empresas no mundo que fabricam essa porcaria. A LG, WEG agora, que começou há 2 anos aqui na nossa região a fabricar, e uma outra que eu não lembro se é a Fujitsu ou a Hyundai. São 3 empresas gigantes que fazem isso.
Aí se os transformadores do mundo pifarem, devido a uma explosão solar um pouco maior, pode demorar décadas que os países como o nosso adquiram novos transformadores. Ou seja, décadas sem energia elétrica equivale a milhares de pessoas mortas, desemprego generalizado, economia destruída e muitas mortes, extinção de seres humanos em massa, certo? Não total extinção, obviamente, mas problemas graves ocorreriam na economia do país, todos nós sofreríamos a consequência. Mas relaxa, cara, as probabilidades estão a nosso favor, certo? Tem muitas outras maneiras da raça humana morrer que são mais prováveis, eu acho, do que uma ejeção de massa coronal do Sol, beleza? Nós mesmos podemos nos matar de maneira muito mais eficiente do que a natureza por enquanto. E, olha, temos muita sorte, o planeta está calmo, o planeta nunca foi tão calminho, tá dando terremoto, vai acabar o mundo, não viaja, cara, o planeta está 10, nunca foi tão legal, certo? Do ponto de vista natural, né? Mas catástrofes ocorrerão, lembre-se que um dia o planeta foi o único continente, a Pangeia, né? Com um único oceano, né? Esqueci o nome daquele oceano, esqueci o nome dele. E imagina se hoje chegamos na situação que estamos, né? Quanto deslocamento de terra, quantas erupções, quanto tremor de terra, né? Então é óbvio que tem que esperar o pior da natureza, sempre, beleza? Mas por enquanto está tranquilo. Não precisa fazer uma casa-mata na tua casa, comprar comida, estocar água. Provavelmente não vai ser agora que a encrenca vai acontecer. E eu acredito que a ciência consiga detectar, certo? Maiores problemas futuros aí para que a gente possa se preparar. Beleza? Se bem que tem gente ficando milionária com essa história, né? Abre uma lojinha de vender coisas lá para sobreviver ao fim do mundo pela internet e se entope de dinheiro. Um bom negócio para investir, com certeza. Desculpa a demora, amigo. Amigo, fazer uma colocaçãozinha. É mínimo, porque eles são caríssimos, eles são geradores milionários e as encomendas são constantes. Como o mundo está crescendo muito ainda, tem muitos países subdesenvolvidos que estão aumentando a sua planta energética. Os países desenvolvidos estão praticamente no limite, então eles não têm maiores problemas, né? E os Estados Unidos deve ter lá dos 20 que ele tem, os Estados Unidos deve ter 2 ou 3 reservas, certo? Desconectados da rede para não fritarem quando chegar a erupção, entendeu? O Brasil, se eu não me engano, ele não tem nenhum reserva, estão todos sendo utilizados, ele tem encomendado geradores, mas que serão entregues para frente. Então para a empresa não valeria a pena ela ter, para um governo valeria, porque a empresa ela ganha milhões com isso. Então tá cheio de gente querendo comprar o transformador dela, ela guardar um lá, sendo que tem cliente para vender, mas vale eu tenho um aqui, quer, e aumentar o preço, entendeu? E vender ele super caro e eliminar o estoque. Até porque tem estoque uma peça dessa também, né? Pode ter outros custos envolvidos, beleza? Mas é isso, então as grandes potências tem 1 ou 2 lá escondidinho, mas se fritar os 20 dela, ela vai colocar aquele, né, no lugar onde os governantes vão tentar apaziguar o pandemônio que vai se abater, né? Enquanto as fábricas vão tentar fazer outros. Claro que vai haver um esforço governamental para fazer mais, né? Ah não, agora o Estado brasileiro vai investir nisso também para a gente poder fabricar o do Brasil o mais rápido possível. Mas como a gente vai, todas as empresas envolvidas vão estar, né, querendo fazer isso, mão de obra vai faltar, material vai faltar, equipamento vai faltar e vai demorar, certo? Galerinha, falamos um pouquinho mais sobre ondas eletromagnéticas e eu quero dar um palhinha do novo. Aquela parte nova, como eu citei, não está na apostila. E se a gente der um golpe de sorte aí, vai aparecer no nosso vestibular e só a gente vai ficar sabendo, hein? Oh, beleza.